Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Vamos agora ao estudo das questões 14 a 16 de O Livro dos Espíritos, onde estaremos finalizando a primeira parte do primeiro capítulo, Panteísmo. E no próximo estudo estaremos adentrando então no capítulo número 2, Elementos Gerais do Universo, certo? Então, observação. Doutrina panteísta. Acredita ser Deus o próprio universo, pelo qual o indivíduo após sua morte seria absorvido por esse mesmo universo. Do grego pan, que significa tudo, e teos, que significa Deus. Questão 14. Deus é um ser distinto, à parte, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado da reunião de todas as forças e de todas as inteligências do universo? Resposta: se Deus fosse o resultado de alguma coisa, ele não existiria, porque seria a consequência e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, a causa e a consequência. O essencial é que Deus existe. Disso os homens não podem duvidar, e nem ir além, para não se perderem num labirinto da qual não poderão sair. Essa procura não os tornaria melhores, mas, talvez, um pouco mais orgulhosos. Porque vocês acreditam saber, quando, na realidade, não sabem. Deixem de lado todas essas coisas inúteis. Existem coisas muito mais importantes com as quais deveriam se preocupar, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições a fim de se livrarem delas. Isso será muito mais útil do que quererem penetrar o que é impenetrável. Questão 15. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os orbes do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? O homem, não podendo tornar-se Deus, quer, pelo menos, ser uma parte dele. Questão 16. Os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Deus também o é. Não existindo vazio ou nada, em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode se opor a esse raciocínio? Resposta: a razão. Basta fazer uma reflexão madura e não será difícil reconhecer o absurdo dessa doutrina. Comentário de Kardec. A doutrina panteísta faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior, o que somos numa escala menor. Como a matéria se transforma sem parar, se essa doutrina fosse verdadeira, Deus não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as mudanças e variações e a todas as necessidades próprias da humanidade. Faltaria a ele um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não podemos juntar as propriedades da matéria com a essência de Deus, sem, com isso, rebaixá-lo e em nossa compreensão. Todos os argumentos utilizados não conseguirão explicar a natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E a doutrina panteísta está em contradição com as propriedades mais essenciais de Deus. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, assim como a de um pintor em seus quadros. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como os quadros não são o próprio pintor que os concebeu e executou. Então nós podemos perceber através destas questões
que a espiritualidade mesmo nos diz. Devemos nos preocupar conosco, com nós mesmos, com este universo, com a nossa reforma íntima, com a nossa evolução espiritual, material, porque estamos aqui na Terra, então temos que nos ocupar com as coisas terrenas também, para desenvolvê-las. E através deste desenvolvimento, estaremos progredindo moralmente também e evoluindo em uma escala espiritual. Tudo numa cadeia de desenvolvimento. Ao invés de querermos atingir a Deus, a sua perfeição, alcançar a espiritualidade divina, sendo que a nossa inteligência, por mais evoluída, não alcança ainda este patamar. Então, nós precisamos perceber que nós somos filhos, nós somos espíritos criados por Deus, mas não estamos e não iremos nos igualar a Deus. E não podemos admitir esta ideia de algo que venha a rebaixar Deus, porque estaríamos colocando Deus um pé de igualdade conosco, sendo que isto não é admissível, sendo que isto tiraria as qualidades e atributos de Deus, imaterial, onipotente, onipresente e um Pai extremamente amoroso, certo? Então, essas foram as questões 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos. No próximo vídeo estaremos entrando no estudo do capítulo 2, os elementos gerais do universo, onde estudaremos primeiro o conhecimento do princípio das coisas, certo? Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima. E assista os vídeos participando dos estudos, certo? Um forte abraço.